A palavra do Senhor diz: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Se você consegue se relacionar com uma pessoa, parabéns, você está inserido no corpo de Cristo. Sabe, por isso que é muita alegria a gente vir à casa do Senhor, como é que é bom a gente servir. E essa mensagem de hoje, ela não é minha, é uma palavra que o pastor preparou para que ele pudesse estar ministrando ela. Eu iria falar nessa manhã sobre vírus que adoece a alma. Todos sabem que a minha área é a área das emoções, eu amo falar disso, eu estudo sobre isso, eu vivo para isso. Mas eu falei para ele, é impossível a igreja pela manhã não ouvir uma mensagem como essa. Então, a minha oração é para que tanto eu quanto você possamos ser cheios dessa palavra. Existiram homens na Bíblia que escreveram o Evangelho. Eles estavam relatando dos evangelhos ali e hoje nós somos abençoados. Então a palavra que saiu do coração dele vai ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida. E eu quero profetizar: haverá cura, haverá libertação, haverá milagres, haverá prodígios, haverá maravilhas. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então que a verdade venha reinar nessa manhã. Que eu possa abrir minha boca para falar o que ele quiser. Porque a palavra do Senhor diz, assim como eu falei no chamar, nesse período que eu estou ministrando a aula, até o tolo calado sai como sábio. Então, se a gente se comunicar agora, de acordo com a vontade de Deus, grandes coisas irão acontecer. Então, eu quero ministrar uma palavra sobre você, sobre sua vida, os carregadores de arca dos nossos dias. Cadê o telão, a imagem bonita que falaram que fizeram? Glória a Deus, só faltou a arca. A arca vai vir no chão. Talvez você não consiga saber entender o que é a arca da aliança, mesmo você tendo ouvido falar sobre ela. Mas antes da gente ler a passagem que nós vamos mergulhar, é necessário entender que lá no Antigo Testamento, o Senhor se apresentava ao povo, às pessoas, não visualmente como o Novo Testamento experimentou através da vida de Jesus. Jesus veio representando como Deus era de fato, mas no Antigo Testamento existia um lugar onde a presença habitava. Por isso é chamado a Arca da Aliança. Era o lugar onde a presença do Senhor repousava. E automaticamente, quando precisava mover de um lugar para o outro, Deus gostaria, através das suas instruções, que homens carregassem essa arca. Sabe que tinha toda uma forma, tinha todo um jeito de Deus. Não era um jeito que os homens criavam. É interessante que você tem lido a Bíblia desde o início, Gênesis e seguindo. Você percebe que Deus dá instrução do animal que eles deveriam comer, dos sacrifícios que deveriam ser feitos. E para ser um carregador da arca da aliança não era diferente. Você precisava seguir aqueles parâmetros para que você pudesse ser aprovado. Eu não sei se você sabe, mas na história é o que nós vamos ler hoje. A forma errada de ter conduzido a arca levou a homens a morrerem fulminados. Você sabe que quando a glória, à medida que você está diante da glória de Deus, você consegue observar que Ananias e Safira, com a motivação errada do coração, morreram na hora. E naquele tempo não era porque Deus era ruim, mas o povo era de dura cerviz. O povo não queria obedecer. Engraçado que não é muito diferente dos dias de hoje. Nós não carregamos a arca da aliança. Não existe um lugar onde a presença do Senhor esteja agora aqui, em lugar físico, mas nós temos a presença do Senhor habitando aonde? Isso é sensacional porque nós somos os carregadores da Arca da Aliança. Quando nós temos esse entendimento, tudo fica mais fácil. A Arca da Aliança visualmente foi cancelada, mas muito dita, muito estudada. Mas a Arca da Aliança nos dias de hoje somos eu e você. Isso é sensacional porque
O Senhor tem revelações para o nosso coração nesse domingo, nesse dia. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Samuel 6. Nós vamos ler do 1 ao 23. 2 Samuel, do 1 ao 23. Essa passagem, ela conta a história aonde os filisteus, através de um bom êxito de uma guerra, eles pegaram despojos, eles pegaram tudo que o outro povo que eles guerrearam tinha. E uma das coisas que o povo filisteu pegou e levou para sua terra foi a Arca da Aliança. Então essa passagem vem remetendo o momento aonde os filisteus começaram a ser amaldiçoados por estarem segurando algo que não era deles. Olha que interessante, que os filisteus começaram a fazer sacrifícios de culpa. Eles começaram a construir ratos de ouro. Eles começaram a construir outros animais de ouro, para que pudesse fazer o sacrifício e Deus perdoá-lo pelo fato deles terem pego a Arca da Aliança que não pertencia a eles. E a partir desse momento, eles ficam observando se de fato, através dos bois em uma carroça, eles ficaram vigiando de longe para ver se Deus iria receber o sacrifício de culpa deles. E a partir do momento que eles perceberam que o sacrifício de culpa estava sendo aceito, o exército, uma parte do exército que ainda foi vigiando a Arca da Aliança, decidiu parar e olhar pela gretinha da Arca da Aliança e todos eles morreram imediatamente. E aí naquele momento, entramos nesse momento, aonde a Arca da Aliança é devolvida, só que ela está no meio do caminho, ela está em um lugar onde não tinha um paradeiro específico para que o povo fosse adorar a Deus. E aí nós começamos a ler a partir dessa parte. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a Arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a Arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a Arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à Arca de Deus e a segurou, porque os bois, naquele exato momento, tropeçaram levando a arca de volta. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Geteu 3 meses. A casa de Obed-edom geteu 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando
os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhes amara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Essa história é sensacional e agora eu vou explicar da melhor forma possível. Depois que a arca chega a Quiarat Jearim, só existia uma casa naquele local a qual a arca precisava entrar. Por isso a arca foi para a casa de Abinadab. Ficou sobre os cuidados de Abinadab e seus filhos durante 20 anos. Até que a arca chegasse ao ponto final. Qual era o lugar de ponto final da arca? Jerusalém. Por isso a arca da aliança passou por tantos lugares. E se você ir lendo a palavra, ela passou na casa de um, existiu uma recompensa ou uma maldição para uma casa. Depois, automaticamente a arca precisava continuar. Naquela hora, o filho de Abinadab foi fulminado, porque ele não fez da forma correta, tocou na arca da aliança e foi fulminado. E logo depois entrou na casa de Obed-edom. E a palavra diz que quando entrou na casa de Obed-edom, não foi um problema como foi na casa de Abinadab. A palavra diz que tudo que Obed-edom tinha foi abençoado. Aquele tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom foi incrível. Ele simplesmente viveu um novo tempo, uma nova estação. E quando de fato a arca volta para Jerusalém, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, começa a debochar de Davi, dizendo: olha, que rei você é. Você está mostrando algo que não deveria. Você, na verdade, está rasgando suas vestes, dançando, celebrando. Parece até um vadio, é o que a palavra diz. Então ela acusa ele, e a partir daí você começa a ter uma reflexão de 4 histórias. Vamos parar para analisar junto, porque a palavra também diz que o fim de Davi foi simplesmente excelente. Lá em Atos 13:36 diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. É baseado nisso que nós vamos conversar um pouco sobre essa palavra. Hoje nós vamos precisar ver qual é a importância do voluntariado ministerial e o valor do serviço nas nossas vidas. Você sabe que nós não precisamos carregar a arca mais, mas a sensação que eu tenho, não sei vocês,
é que existe algo que precisamos carregar. Você consegue ter essa percepção comigo? Todos os dias que eu acordo, eu percebo que não existe mais o sacrifício do passado, mas existe uma responsabilidade subentendida de que eu tenho uma missão a cumprir nessa terra e eu estou precisando ter consciência disso para levar ao propósito certo. Observe que todos os dias quando levantamos, oramos, não é simplesmente sentir a presença de Deus, mas existe um senso de responsabilidade em nós, que precisamos manter o fogo aceso, que precisamos carregar a presença, que precisamos conduzir ela até a próxima geração. Você consegue perceber isso comigo? É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Eu quero compartilhar uma mensagem com você, aonde nós vamos começar a trabalhar de forma ilustrativa, que esse carregar a arca é o trabalho do serviço ministerial cristão. Eu vou falar de novo, para que você me ajude nessa manhã. Existe algo muito mais do que vir receber uma palavra. Existe algo muito maior do que ser curado. Existe algo muito maior do que experimentar da presença de Deus. Mas existe uma missão, e essa missão está no serviço ministerial do cristão. Eu e você temos uma missão. Eu e você precisamos servir ao Senhor e entender o nosso serviço. Através dessa palavra eu começo a perceber algo. É interessante notar como o mover de Deus é único, mas mesmo assim, cada um é atingido de forma diferente. Eu vou falar de novo. O Senhor se manifesta, o ministério de louvor agora, no louvor, Tu és santo, a criação, eu senti algo muito extraordinário. Talvez você tenha sentido também os céus se abrindo, algo dizendo para o nosso coração: ei, os governos, os domínios, os poderes, as potestades não têm autoridade como eu tenho sobre a terra. Você sentiu isso como eu? O mover de Deus é único, todos nós sentimos da mesma forma. Só que o interessante é que cada um é atingido de forma distinta. Porque nós somos diferentes, nós temos o poder de escolha. E é exatamente isso, a nossa vida não é feita somente de ir desfrutar da presença, mas existe algo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Cadê os carregadores da arca desses últimos dias? Muito mais que a presença, é você entender que você tem uma missão, você tem um chamado, tua vida tem um propósito. Então, nós vamos mergulhar nessas passagens aonde Uzá, filho de Abinadab, ele teve uma história muito difícil. Uzá foi fulminado. Você sabe que muitas das vezes nós lemos a palavra e não entendemos e perguntamos: por que Deus fulminou Uzá? Mas quando tratamos de arca, quando tratamos de aliança, você vai começar a perceber algumas coisas muito pontuais que fez Uzá ser fulminado. A palavra diz que a arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Olha que interessante que Uzá morreu fisicamente e também nós, como crentes, estamos morrendo espiritualmente. Olha que interessante como a história dele se combina com a nossa, porque Uzá foi fulminado, Uzá morreu fisicamente, mas quantos de nós hoje não morremos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente? Você sabe que a partir do momento que você descobre que você é filho, a partir do momento que você descobre que você tem um chamado, junto com você tem a responsabilidade do cumprimento disso. Muitos de nós achamos que é simplesmente fato de vir, eu não tenho mais responsabilidade de nada. Muitos estão colhendo das suas palavras,
Porque não consegue ter percepção que você está no lugar natural, mas tudo aqui é movido de forma espiritual. E você vai precisar começar a entender que todos que conhecem a Deus precisam estar prontos para servi-lo com honra e temor. Eu vou falar mais uma vez, porque hoje muitas pessoas não sabem o que é honra e não sabem o que é temor. Você sabe que usar é muito parecido com muitos cristãos de hoje. Eles estão se conformando em viver uma vida medíocre, porque aquilo que deveria ser importante se tornou comum em suas vidas. Sabe que Uzá era filho de Abinadab? Sabe que Uzá era levita? Uzá tinha uma missão. Só que o fato da arca ter ficado na casa de Abinadab fez com que a presença de Deus se tornasse comum a Uzá. Você sabe qual é o meu grande dilema e o meu medo nos dias de hoje? São cristãos que estão tendo seus filhos na casa do Senhor, e a casa do Senhor, a presença do Senhor se tornou comum a eles, porque eles nasceram no berço cristão. Já viu alguém que não conhece a Cristo, o amor e a fome que ela tem, o respeito e o temor? A presença de Deus, aonde ela consegue fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, ela consegue adorar sem ver. Só que hoje nós estamos tendo lares corrompidos, hoje nós estamos tendo lares aonde falamos mal dos outros dentro de casa, hoje nós estamos tendo lares aonde não respeitamos e não submetemos a nada e a ninguém. E estamos tornando a Arca da Aliança comum. Abrimos a nossa boca e dizemos, somos cristãos, vamos à casa do Senhor. Como se a Arca da Aliança não tivesse mais poder, não tivesse mais serventia. Aquilo que é comum, aquilo que é importante se torna comum. Quantos de nós hoje não estamos vivendo dessa forma? Quantos de nós hoje não estamos cuidando das coisas do Senhor, mas não temos responsabilidade, não temos temor, não temos preocupação? O grande problema foi que Uzá tocou na arca de forma errada. Uzá foi irreverente. Uzá não fez da forma que Deus queria que ele fizesse. E a pergunta reflexiva para mim e para você, será que nós estamos fazendo da forma que Deus nos chamou para fazer? Será que de fato não estamos a qualquer momento ao ponto de sermos fulminados? Uma das características que Uzá tinha na sua atitude em ver a arca dentro da sua casa é que ele perdeu a expectativa da novidade do mover de Deus. Uma das coisas que eu falo muito para os meus filhos, e isso é muito engraçado, eu brigo com eles o tempo inteiro. Eu falo, nós vamos à casa do Senhor, vá arrumado. Nós vamos à casa do Senhor, vá cheiroso. Nós vamos à casa do Senhor, vá bonitinho, bota um tênis, bota uma blusa, João, vai na beca. Por quê? Porque eu estou ensinando meus filhos a serem religiosos? Não, mas no casamento a gente faz isso. Se chegasse alguém aos nossos olhos importante, ali nós levantaríamos e bateríamos palma. Mostrando o quanto aquela pessoa é importante. E muitos de nós tratamos essa vinda à presença do Senhor, nós não conseguimos desfrutar da presença do Senhor como deveríamos, porque tornou comum e já não temos mais expectativa. Nós olhamos o domingo de hoje como mais um culto e talvez eu poderia estar na praia, pastora. Ok, você não vai receber exatamente nada, porque você não tem mais desejo pela presença. A presença para você se tornou normal. Você já viu uma pessoa que você não tem intimidade? Você no início dos seus dias de relacionamento com ela, você tem dedos para falar. Agora uma das frases que eu uso muito na igreja é, dá tudo, mas não dá confiança. Porque depois que você começa a dar um pouco de confiança, a pessoa que você liberou confiança fala de qualquer jeito com você. Aí o pastor está dizendo, mais ou menos, por quê?
Porque existem pessoas que cortam a forma que é falada. Aqui na igreja, a gente não vive muito isso, mas só nas igrejas fora, né? Mas vamos trazer então para o casamento. No casamento, no namoro, você agrada, você faz tudo, você fala. Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: no relacionamento de namoro a gente faz tudo, até o que não deve. Irmão, você se endivida no namoro, é assim ou não é? Você diz assim: gente, eu não poderia comprar isso, comprei para quê? No relacionamento de namoro você mostra assim: eu só quero ter essa pessoa para mim. Pastor, eu sou capaz de tudo. E aí depois que casa, o que acontece? Depois que casa, quando você está namorando, você diz: desliga você primeiro. Aí tu diz: não. Agora é você, agora sou eu. Depois que você casa, que você faz uma ligação, você diz assim: então eu vou de pi. Pastora, você está mentindo. Talvez, porque eu até hoje, graças a Deus, não vivo isso. Jovens que estão... Jovens que estão namorando, aprenda algo, se conecte com um homem que fale bem da sua esposa. Porque o homem que fala mal não é digno nem de falar de Cristo. Tem muitos que querem falar de Cristo, demonstrando através da esposa outra coisa. Então, pensa bem quem tu vai ouvir. Mas quantos de nós estamos tratando normal aquilo que deveria ser importante? Olha quem você é quando entrou e olha quem você é hoje. Talvez o seu amor tenha se diminuído. Talvez a sua paixão tenha se enfraquecido. Porque se torna comum. Sabe qual é o grande problema? É quando o senso de novidade da nossa vida se acaba. O senso da novidade daquilo que Deus pode fazer passa. Sabe quantos estão vindo para a igreja, talvez vieram hoje, sentaram dizendo: mais um culto, eu vou lá marcar ponto, né? Para poder eu não ir para o inferno. Deixa eu te falar algo. Quantos de nós hoje estamos perdendo a beleza, a noção do sagrado, estão a ponto de morrer como Uzá, estão a ponto de serem fulminados. Sabe quando são as características de Uzá? Quando a arca da aliança fica na sua casa, se torna comum. Você não se quebranta mais, você não chora mais, você não celebra mais, você não vibra mais, você não ora mais, não usa os seus dons espirituais. Você pode virar para mim e falar assim: pastora, mas esse é o meu jeito. Se é o seu jeito, irmão, ok. Mas se você não era assim lá fora, se você está assim aqui dentro, tem alguma coisa errada. Quantos de nós passa para o mundo que ser cristão é uma coisa muito chata e ruim? A gente não consegue, a gente entrou debaixo dessa frieza, dessa apatia, e automaticamente uma outra característica de Uzá, que fez ele ser fulminado, ele perdeu o comprometimento com a obra de Deus. É muito engraçado porque o Flávio subiu aqui no altar. Cadê o Flávio? Corrida, acabou de resolver ali alguma coisinha na porta. Corrida para os 10 anos. Eu achei lindo o fato de iniciar um novo ministério. Vocês repararam que o ministério nasceu ali? É um comprometimento. Você sabe que a blusa diz muito. Nós não estamos correndo há 1 ano. Nós estamos nessa corrida há 10 anos. Sabe o que significa isso? Um comprometimento. A gente aprendeu que devemos estar no mesmo lugar, estando bem, estando mal, estando feliz, estando triste. Se estão gostando, se não estão gostando, se estão fazendo, não estão fazendo. Se estão falando, se não estão falando. Irmão, sabe, a hora que você perde a essência, fica apático, a primeira coisa que você faz é: eu abro mão da obra. Uma das aulas que eu tive há pouco tempo na faculdade, a professora disse algo que mexeu muito comigo. Ela falou: sabe qual é a diferença de motivação e recompensa? Aí ela falou:
qual é o motivo que faz você levantar e vir estudar? E aí eu pensei, meu Deus, o meu motivo é ajudar o próximo. Aí ela virou e falou, a recompensa é quando a pessoa só pensa naquilo que ela pode ganhar. Ela só faz se ela receber algo em troca. Aí por acaso a minha professora falou assim, quem trabalha com ação social aqui levanta a mão? Eu. A professora falou, é lógico, ninguém quer fazer nada de graça. Ninguém quer fazer algo que lhe custe sem receber nada. Sabe que o comprometimento é muito importante. A forma que você carrega a arca faz toda a diferença. Você sabe que existe vizinhos que estão de olho em você com a forma que você carrega a arca. Existem vizinhos que estão vigiando você na sua fala, na forma que você carrega a arca. Sabe qual foi o grande problema de Uzá? Uzá só queria ajudar. Uzá foi fulminado porque ele fez de qualquer jeito. Ele não tinha compromisso, ele só queria ajudar. Sabe o que isso diz para mim e para você hoje? O voluntário, esse que não é necessariamente vocacionado, até serve, mas com a ideia de que está apenas ajudando. Ele não tem a ideia de que aquilo ali é para ele, de que Deus chamou para ele, de que Deus separou para ele, a missão é dele, mas é a visão de que eu não preciso me responsabilizar hoje, eu faço, amanhã alguém vai fazer no meu lugar. Ele chega e depois de algumas horas começa a reclamar e a querer exigir. Ai, gente, isso é a igreja de hoje. Me dá vontade de chorar, pedindo a Deus, perdoa-nos, Senhor. Porque a nossa visão está corrompida. Nós estamos achando que o título é mais importante do que o serviço. Muitos estão achando que vir ao culto é mais importante do que servir a uma vizinhança durante a semana. Irmão, posso falar uma coisa para você? Não tenho vontade nenhuma de estar aqui pregando. Mas você quer ver minha animação? É quando eu chego aqui durante a semana. Eu estou sempre preparando alguma coisa, eu estou varrendo, eu estou limpando, eu estou pensando, daqui a pouco as crianças vão chegar. Talvez eu não esteja aqui, mas o ambiente já está preparando, eu estou orando, eu estou junto. E tem mais um monte de carregadores de arca dos nossos dias que está vivendo a mesma coisa. Só que boa parte chega, depois de algumas horas começa a reclamar e depois começam a querer exigir. Alguns até mesmo se perdem e querem ser servidos. Posso te falar algo, não vai ficar triste comigo não? Líder não manda, líder serve. Líder não aponta o caminho, líder segue no caminho. Sabe quantos de nós estamos tendo a cabeça virada? Quantos desses que estão sendo fulminados, que estão abandonando o reino, dizendo o seguinte, eu vou sair dessa igreja porque a outra é melhor, essa aqui não faz nada. Cedo ou tarde, desiste. Cedo ou tarde, para. E vou falar para você, cansa, joga a toalha. Irmãos, eu estou há 10 anos vendo isso. Eu estou há 10 anos vendo a mesma coisa sempre. Uma das coisas que eu converso com o meu pastor, ele diz para mim assim, diz para mim aquilo que você não vê sempre. Porque o restante para a gente se tornou comum demais. A gente já sabe que as pessoas chegam, começam, param e saem ainda falando mal. Porque nenhum espírito de gratidão tem, irmão, um lugar que te abençoa para carregadores de arca como esse rapaz que foi fulminado, não tem nem gratidão. É muito mais fácil você parar, jogar a toalha e o problema sempre vai ser o lugar que você esteve. Eu me preocupo, porque talvez você tenha saído de outro ministério com esse coração. E você seja essa pessoa aqui. Será que estamos tornando comum? E aí automaticamente, para ele ter feito isso desse jeito, ele perdeu o zelo com o melhor.
Irmãos, eu ainda consigo ficar abismado. Quantas pessoas acham que a igreja deve ser um ambiente qualquer? Eu fico muito preocupada quando uma pessoa acha que a igreja não precisa melhorar em nada, assim. Todas as áreas do mundo se atualizam, melhoram, compram coisas novas. A mentalidade da igreja, infelizmente, ainda fica com a mentalidade que vamos ter o que os outros deram ou vamos ter coisas velhas. Mas quando a gente olha Davi, ele não se conforma com isso. A palavra diz que Davi estava agoniado. A arca tem que voltar para Jerusalém. A arca tem que ficar no melhor lugar. O que vamos preparar? Como vamos fazer? Observa que a forma que você trata a glória de Deus é a forma que a glória se manifesta a você. Se você trata a glória com desprezo, como qualquer coisa, é sobre isso que vem a tua vida. Se você acha que isso é um ambiente que deve ser qualquer coisa, observa que a sua casa é exatamente qualquer coisa. Porque quando cuidamos aqui, levamos a presença da Arca da Aliança para a nossa casa. Quando a gente tem zelo, a gente não coloca o Senhor para estar num ambiente na nossa casa, a gente entrega todas as áreas. E com todas as áreas entrega, vem com ele limpeza, clareza. Não tem nada oculto, não tem nada escondido. A presença do Senhor está ali ecoando, por quê? Porque a gente está tendo zelo com o melhor. A gente para analisar, nossa, mas o pastor está fazendo isso para quê? Você faria na sua casa, irmão? Aqui é a nossa casa. Para que o pastor está fazendo as coisas? Porque é a nossa casa. São os 10 anos que o Senhor disse, é de vocês. Um lugar que era largado, um lugar que era cheio de demônios, um lugar que era entregue, hoje está sendo de vocês por conta do zelo, do amor, do cuidado. Cada vez que eu paro para olhar o coração da liderança, o coração do pastor, é um coração, irmão, que cuida do estrutural, mas estrutura vem depois, porque antes ele está dizendo, seja transformado, mude a sua vida, muda a sua forma, muda a sua conduta. Porque você precisa carregar a arca com consciência. Isso aqui, consertar algo não é mais importante que pessoas, mas quando eu conserto em coisas, significa que pessoas já estão sendo transformadas. Irmão, a arca não era para ter sido levado em boi, não era para ter sido levado em carroça, e ainda assim Deus tolerou, porque era um povo que não conhecia. Agora, quais eram as leis de Deus para um povo que entendia? A minha arca não vai em animais, a minha arca vai em pessoas. Quem carrega a arca e dá 6 passos são pessoas. Eu não fiz a minha glória para estar em animais. Eu fiz a minha glória para poder estar em pessoas conscientes, que sabem o que estão fazendo, que estão dispostos a carregar a glória dele aonde quer que for. É por isso que Deus permite que a arca caísse. Porque Davi precisava ter a consciência de que ele precisava buscar mais para saber qual era a forma certa. Por que Davi, alguém que conhecia as leis, as formas, permitiu que fizesse um carro novo? Deus não queria carro novo, veio de uma casa com estilo errado, que é a forma que muitos cristãos estão vivendo. Não quero transformar, mas vou passar o cristianismo do jeito que eu acho que é. Ah, irmão, que perigo tem quando você pega a palavra e faz do jeito que você quer. Você corre um sério perigo, você corre o perigo de ser fulminado. Pastora, mas Deus não faz isso hoje, ok? Mas você pode ser alguém morto-vivo nessa terra, sem experimentar a presença dele, sem carregar a glória dele.
Quantos de nós estamos vivendo uma vida meia boca, achando que a glória dele desce, só que a glória dele só desce para quem está disposto a carregar e levar para o outro lugar. Será que Deus não faz isso na nossa vida? Chega uma hora que a arca tem que cair. Chega uma hora que a arca tem que cair, alguém perto da gente tem que morrer. Chega uma hora que a gente tem que despertar, os nossos olhos têm que se abrir. Porque nós precisamos aprender mais. Nós precisamos ter consciência que precisamos ler mais a palavra. Parar de imitar filisteu. Se estão fazendo desse jeito, pastor, eu faço também. Irmão, você não faz como os outros fazem, você faz como a palavra do Senhor diz para fazer. Quantos aqui têm carregado a arca como voluntário? Aqui na casa do Senhor? Fica com medo de levantar a mão, não. Tem voluntário aqui na casa do Senhor? Posso te dar um recado? Eu vou perguntar de novo, cadê os voluntários da casa do Senhor aqui? Save. Posso te dar um recadinho muito amoroso? Não sirva de qualquer jeito, não. Sabe o que o Senhor falou para mim nesses últimos tempos? Que ele volta para os ministérios. Eu disse, pastor, o meu pastor, né? Eu falei, Deus, mas tem tanta gente melhor que eu fazendo. Não chegou a hora de eu ver eles fazendo. O Senhor falou assim, não chegou não, filha. Quem serve nunca para de servir. Tem sempre lugar para você na mesa. Irmãos, eu voltei para o louvor como liderada, tá? Você pode falar assim, pastora, você não chega mandando, não manda em nada. Eu falo para eles assim, qual é o direcionamento para esse culto? Eu quero entrar nisso. Voltei para a recepção, com a minha mãozinha dando tchau, bate aqui, fecha comigo. E o Senhor falando comigo, é desse jeito. Você foi feita para carregar a arca da presença de Deus. Irmão, se não tiver zelo, se não tiver amor, se não tiver temor, não faz não. Não faz não, porque a gente não quer ver você cair. Não é porque o pastor elimina quem faz bem, quem não faz. Não, aqui é por amor, todo mundo pode fazer. Mas se não tem zelo, não tem amor, não tem temor, faz não. Fala assim, eu preciso sentar, pastor, para aprender. Escute o que eu vou te falar, nunca faça a obra do Senhor de qualquer maneira. Isso pode gerar consequências gravíssimas para você. Você sabe uma outra característica que o filho de Abinadab teve? Ele troca a adoração por aparência de religiosidade. Você acredita que estava todo mundo levando a arca da aliança na carroça, nos carros de boi, todo mundo dançando, como se estivesse fazendo um sacrifício legítimo para Deus. Você sabe que quando o teu coração está com a motivação errada, você pode estar adorando a um outro Deus. Não é porque você vem à igreja que você está adorando ao Deus que servimos. Sabe que existem pessoas que amam viver por aparência. Olha que interessante, eles estavam cantando, dançando perante o Senhor. Sabe o que significa isso? Tinha festa, mas não tinha compromisso com o ministério. Nós estamos agora comemorando 10 anos da igreja. Mas a nossa maior festa é para que o Senhor levante cada vez mais pessoas compromissadas com o ministério. Porque festa, irmão, enche qualquer ambiente. Festa enche aniversário, festa enche casamento, festa enche shopping, festa enche tudo. Porque tudo que a gente quer hoje é algo sem compromisso, a gente quer festa. Sabe por que a gente gosta de festa, irmão? Vou te falar uma coisa, não fica triste comigo não. A gente gosta de festa porque não foi a gente que pagou. A gente gosta de festa porque a gente não precisou arrumar festa. A gente gosta de festa porque a gente só chega lá, desfruta, vai embora falando mal. Ai, pastor, eu nem servida fui. Irmão, que teu coração não era para ser servida mesmo. É difícil alguém não gostar de festa. Por quê? Porque o ser humano gosta de ficar na zona de conforto.
Sabe o que o Senhor está te chamando? Chamando para pagar preço. São 10 anos de festa agora aí, são 10 dias, se envolve. Manda mensagem para alguém e fala, não fala assim, não me chamaram, não. Manda mensagem dizendo assim, o que tem para fazer? O que eu posso ajudar nesses 10 dias? Eu posso ir lá na corrida do Flávio, fingir que estou correndo e não correr? Pode. Você percebe, irmão, que o que Deus quer é o envolvimento? Às vezes você não vai se sentir o melhor, mas o Senhor está te falando assim, tu é carregador de presença, da presença do Senhor, vai, se envolve, fica no meio, esteja junto, participa, dá o seu nome, se compromete com o que você deu lá. Quando eu cheguei e sentei ali, a minha sogra falou uma coisa para mim que mexeu comigo, nem ela talvez sabe que mexeu tanto. Minha sogra falou, muito obrigado por sempre estar aqui. Aí eu pensei, nossa sogra, obrigado. Você não teve que cumprimentar o seu irmão? Glória a Deus, bom dia, ainda bem que você veio. Assim que você sentou, abraça a pessoa que está do seu lado. Minha sogra falou para mim, obrigado por sempre estar aqui. Sabe o que significa isso? Comprometimento. Sabe o que Deus está chamando você para ser? Alguém que sempre vai estar no lugar que Deus te chamou para estar. Alguém confiável. Alguém que as pessoas vão entrar e falar, uau, ela sempre está aqui. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar, mas olha, eles sempre estão aí. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu agradeço a Deus porque você sempre está aqui. Vira para a pessoa que está atrás de você, para que ela seja alcançada também por esse amor e fala, que bom, toda vez que eu viro, você sempre está sentada aí. Já parou para analisar como isso é verdade, irmão? Porque tem pessoas que sentam tanto no lugar fixo, que quando você não vê, o que você faz? Você manda mensagem e coloca, por que você não veio? Porque é bom quando você não vive de festa, mas você vive de compromisso, você vive de estabilidade, você está custe o que custar, você está ali na posição. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida que toda a aparência e religiosidade vai cair por terra em nome de Jesus. E aí nós temos 4 histórias. Vimos a história do filho de Abinadab e agora nós vamos ver a história de Obed-Edom. Obed-Edom foi caracterizado como o próspero. Com certeza, quando alguém fala de você, você sente no coração que, as pessoas, será que falam bem de mim? Eu tenho certeza que o filho de Abinadab ter considerado fulminado, já imaginou a notícia correndo? É algo muito triste, muito pesado. Quando a notícia chegou, gente, o filho de Abinadab morreu. Como? Foi fulminado. Ninguém quer ter um destino desse jeito. Mas olha a característica do nome de Obed-Edom. Foi caracterizado como um homem próspero. A notícia que correu foi: a arca da aliança entrou na casa de Obed-Edom. Vocês estão preocupados que o filho de Abinadab morreu? Mas Obed-Edom foi muito próspero, hein? Não, você não se animou com isso, olha. A gente vive ouvindo isso, irmão. Quando Deus entrou na casa de fulano, minha filha, você não sabe o que Deus fez, é assim ou não é? Obed-Edom foi considerado o próspero. Deixa eu falar algo para você. Obed-Edom sabia o que era zelar pela presença de Deus. Olha que homem ousado. Ele escuta falar que a arca da aliança fulminou mas ele diz assim, pode levar isso para minha casa? Eu não quero ficar com essa experiência negativa não, fulminaram, mas pode levar ela para minha? Eu estou a fim de receber essa arca na minha casa. Olha o que diz a palavra em 2 Samuel 6,12.
E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possuía por causa da arca da aliança. Vamos lá, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Ela era feita de madeira, revestida de ouro, e apontava para Deus, homem. Agora entenda, quando ninguém mais quis cuidar da arca, Obed-edom levou para sua casa e toda a sua casa foi abençoada. Agora veja comigo a diferença disso. Um leva a arca para casa e ninguém morre. Pelo contrário, todos são completamente abençoados. Em outra situação, a mesma arca, quando Uzá toca, ele apenas toca, ele morre instantaneamente. Sabe qual é a ilustração que vem na minha cabeça? Vem a ilustração do ovo e da cenoura, quando você coloca eles na água quente. Um é mole e endurece, e o outro é duro, amolece. Sabe o que significa isso? Para Obed-edom, as coisas espirituais eram sagradas. Quando a arca entrou na casa de Abinadab, se tornou comum. Ah, mas quando entrou na casa de Obed-edom, Obed-edom deve ter feito como Maria. Vamos nos render à presença do nosso Deus. Ah, vai deixar na sala? Não. Vamos montar um lugar mais elevado. Vamos botar no lugar sujo? Não. Ninguém come perto da arca. Observa a mentalidade. As coisas para um era feita de qualquer maneira. Para Obed-edom, as coisas de Deus eram sagradas. Não era simplesmente andar com a Bíblia debaixo do braço. Era orar, era ler a palavra, era desfrutar da presença, era corrigir o que era falado na frente da presença de Deus. Uau, isso mexe muito comigo. Sabe por que isso toca no meu coração? Porque vale a pena correr risco para desfrutar a presença de Deus. Enquanto pessoas estão dizendo, depois que eu fui para o caminho do Senhor, pastor, o negócio desandou. Ah, não. Eu quero ser como Obed-edom. Eu quero que essa presença invada a minha casa. Eu corro o risco, mas eu não fico sem a presença dEle. Quantos não estão seguindo experiências negativas dos outros? Quantos não estão saindo de um lugar para o outro sem direção de Deus, mas só porque o outro diz, a minha experiência foi negativa? E eu digo, eu quero correr risco com essa experiência aí. Manda para minha casa, manda para lá, deixa eu ter expectativa do que pode acontecer. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. É melhor você estar morto na zona de confronto do que estar vivo na zona de conforto. Sabe por que muita gente não avança? Porque prefere estar num lugar confortável, não sente nada, mas também não desfruta da presença, não está na hora que o fogo desce, não está com sarça ali para poder queimar. É melhor ir raso, pastora. É melhor viver raso. Imagina se Abinadab tivesse medo de retaliação. Obed-edom, perdão. Se Obed-edom tivesse com medo de retaliação. Tem muita gente que não ora pelos outros, porque diz, mas se vir contra a minha vida, pastora. E irmão, o Espírito que habita dentro de você ressuscita mortos. Você está com medo de retaliação? Olha a forma, a visão errada que os outros tinham de Deus. Deus mata. E se vir para minha casa, será que não vai me matar também? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a culpa foi de Deus. Será que muitos não estão morrendo porque não tem nada a ver com o que Deus pede? Vive de qualquer maneira, mas quer a bênção de Deus? Deixa eu profetizar algo na sua vida. Que nada mais seja importante do que a presença de Deus na sua casa.
Que a sua casa seja cheia da glória, da presença. Que o fogo venha descer, purificar, limpar, reconstruir. Chegou a hora de se levantar na ceia, Obed-Edom. Cadê os Obed-Edom dessa geração? Que estão dispostos a ir para cima da presença. Não importa a experiência passada dos meus antepassados. Não importa a forma que sacrificaram, e eu nem tive escolha por isso. Mas eu estou disposta agora a fazer o fogo queimar. Eu estou disposta a reconstruir o altar. Eu estou disposta a minha geração viver algo novo. Qual o preço que eu vou pagar? Eu tenho que levar a arca para minha casa. Eu tenho que experimentar ela nas 4 paredes do meu lar. Porque a arca não pode queimar só aqui. A arca tem que queimar com a presença na sua casa também. Deus não está chamando o fogo dele para ficar somente na cabeça de liderança. Deus está chamando o fogo dele para ficar sobre a cabeça, a glória de todos os filhos e filhas que servem a presença dele. Lá em Atos 2, não foram alguns que receberam o dom de novas línguas, foram todos. Só que a glória só desce para quem quer levar. A glória não desce só para quem quer experimentar. Deixa eu te falar algo. Quando a gente olha para a vida de Abinadab, você percebe que a honra é sempre mais importante que o sacrifício. Irmão, você pode fazer o sacrifício que for, se teu coração não tem honra, infelizmente a sua vida não vai mudar. Você sabe que ele colocou com certeza, irmão, a arca no melhor lugar da casa. Só que o mais interessante é que a arca não ficou igual a Bíblia aberta no Salmo 91, não. Eu tenho certeza que a rotina da casa mudou. Se tínhamos um estilo de velhas práticas, galera, a arca chegou. Agora as coisas mudaram. Se eu não fazia, agora eu faço. Sabe o que isso significa? Muitos querem servir a Deus, desde que não atrapalhe sua rotina, seus horários, sua agenda, suas reuniões, seus hobbies. A gente quer carregar a arca do nosso estilo, do nosso jeito, e Deus tem que fazer. Deus, por que a glória não desceu hoje aqui nesse culto? Será que a gente não está querendo enquadrar? Quando a arca entra na sua casa, irmão, até a sua rotina muda. Aquele que não orava, começa a orar. Aquele que não buscava, começa a buscar. Começa a priorizar as coisas certas. Começa a ouvir as coisas certas. Começa a buscar mais pela presença. E automaticamente isso mostra a evidência da disponibilidade dele. Ele já estava preparado para a presença chegar lá. Irmão, olha que coisa impressionante. Você percebe pessoas que querem buscar a Deus diferente, elas não conseguem sentir nada, mas elas já estão se preparando. Você vê a disponibilidade da pessoa. Eu quero estar, eu quero fazer, eu quero estar junto, eu acordo, eu me sacrifico. A evidência, sabe, é por isso que ele se dispôs a ir, a levar, a receber. Já viu pessoas que falam para você de imediato assim: não quer ir lá em casa comer, não? Vira uma pessoa que está do seu lado e fala: pode me levar na sua casa hoje, não tem problema. Posso te dar uma dica? Ninguém fala para outra pessoa assim: não quer ir lá em casa comer, não? Se a casa não estiver preparada. Você já viu uma pessoa que disfarça para não levar na casa porque a casa está uma bagunça? No grupo de amigos ela fica assim, ó: vamos para casa de quem? Fulano. Quem não está preparado não oferece para receber. Vou falar de novo para você pegar essa frase e guardar na tábua do seu coração. Quem não está preparado não recebe. Não está pronto para receber. Se você não está se preparando, é por isso que o Senhor está te chamando para esse tempo. Eu quero profetizar o tempo de você se dispor a ir, se dispor a levar, se dispor a receber.
Você lembra uns anos lá atrás, quando alguém batia no seu portão, tu já sabia que era alguém querendo falar da palavra? Tá rindo, né? Você fazia assim do portão, ó. Eu lembro, eu pequena. Minha avó falava assim: Kelly, tem alguém chamando no portão. Eu já estava sabendo o que era. Aí eu pegava umas caixinhas brincando e falava assim: vó, não é pra gente. Porque tu já sabia, irmão. Pessoas que estavam preparadas para levar a palavra. Quantos de nós não rejeitamos essas pessoas ao longo da vida? Que a gente fala assim, ó, é chato, olha como é que fica, olha como é que vive. Tu pode ter perdido uma grande bênção, porque você não estava disposto a receber. Vira para essa pessoa do seu lado e fala: eu declaro a evidência da disponibilidade na sua vida. Se torne disponível. Aprenda a honrar. Irmão, quando você honra, você recebe. Você não recebe nada que você não honra. E agora a gente vai ver a história. Estamos quase acabando. Você me dá mais um tempinho? Vamos olhar agora, por último, a história, não, penúltima, a história de Mical. Mical, a filha do rei Saul, entregue como esposa a Davi. De fato, Mical não gostava de Davi. Mical vai ter um relacionamento com Davi. Ela já tinha sido casada com outro homem. Ela era de um outro homem, amava esse outro homem. Mas Mical foi algo onde Saul decidiu dar para honrar a vida de Davi. Só que a atitude de Mical não era uma atitude de alguém que honrava. Sabe qual foi a consequência de Mical? A esterilidade. A palavra diz que Abigail teve muitos filhos. Olha que loucura. As duas estavam no mesmo ambiente, mas Abigail não foi estéril, mas a atitude de Mical esterilizou ela. 1 Samuel 18, do 20 ao 27, vai contar um pouquinho disso. E fala: Mical era filha de Saul, rei de Israel, e foi dada em casamento a Davi por Saul, quando este lhes trouxe 100 prepúcios de filisteus. 2 Samuel 6, 20 a 23, diz: Mical repreende a Davi quando ele dançava e se alegrava diante do povo, no dia em que a arca da aliança voltava para Jerusalém. Por isso Mical permaneceu estéril e nunca teve filhos. Você sabe que naquela época, uma das coisas que mais incomodava a mulher era o fato de não gerar. Hoje em dia nós temos a disponibilidade de falar: quero ser mãe, não quero ser mãe. Ter filho, não ter, ok, sua escolha. Mas antigamente toda mulher que casava, para mostrar o quanto ela era frutífera, produtiva, era ter filho. Então uma das coisas que Deus usou para poder tratar a vida de Mical, a forma, a atitude que ela agiu de acordo com a arca da aliança, foi trazer sobre ela a esterilidade. Preste atenção comigo. Davi dançou. Ele começou a entrar na cidade de Jerusalém dançando. A alegria dele era tamanha a ponto dele falar: meu Deus, a presença, a arca voltou para a nossa casa. A arca estava sob o domínio dos filisteus. Quando os filisteus decidem dar, irmão, é menos uma guerra. Você já imaginou? Vem comigo. Os filisteus poderiam não querer da arca da aliança. E o povo ia atrás da sua arca. Mas a palavra diz que os filisteus falaram: a gente abre mão, a gente quer devolver. Irmão, isso era motivo de festa. A presença estava voltando para o lugar que ela nunca deveria ter saído. É como se você perdesse uma joia, alguém acha a sua joia, mas você vai vendo pela transportadora. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Quando Davi se depara com a presença, Davi começa a dançar. Só que olha a atitude de Mical. Mical começa a criticar. Irmão, deixa eu ser bem claro com você hoje, nessa manhã. Mical criticou igualzinho alguns cristãos fazem até hoje. Você não pode ver ninguém dançando na presença que você diz: para que isso?
tanta coisa? 10 anos, para que 10 dias? Jesus achando uns 15 aí, 1, 2, 3. 10 anos, para que tanta coisa na igreja? Mical começou a dizer assim: ah, que reizinho você é. Que mulherzinha difícil. Já imaginou isso? É o jeito que muitos de nós nos comportamos na presença de Deus. E deixa eu te falar, Mical pode ter morrido, mas o espírito dela está aí até hoje. Critica a forma, critica a aparência, critica o jeito de fazer, de realizar, tudo com base na própria religiosidade. Porque se eu fizesse, mas nunca bota a mão para fazer. Porque se fosse eu, mas nunca se disponibiliza a estar. Irmão, isso é um espírito demoníaco. Ele anda pelas igrejas, ele quer abrir os seus olhos, não é só aqui não, irmão, é em qualquer igreja. Um tempo atrás, uma pessoa da minha própria família virou e falou o seguinte: eu acho que estar na igreja é um exagero. O ideal é cultuar em casa. Eu falei, o ruim que ainda é da nossa família, né? Você diz assim, culto em casa. Ninguém está te mandando cultuar na igreja. Ah, porque eu acho que não deveria ser desse jeito. Falei, isso, faz do seu jeito. E uma das pessoas que estava envolvida, irmão, tinha um dom e um talento para Jesus, que tocava como ninguém. Sabe o que aconteceu? O espírito de Mical entrou. Não está tocando para Jesus não, está tocando para o diabo hoje. Aí sabe o que eu falei para essa pessoa que eu amo muito? Muito, irmão, mas amo muito. Evita entrar nas igrejas agora por esse tempo, porque você atrapalha o andamento das igrejas. Um pastor é muito prejudicado quando entra alguém com esse espírito de Mical. Porque ele quer fazer, mas sempre tem alguém criticando. Ele quer desenvolver, mas sempre tem alguém dizendo, eu acho que não deveria ser assim. Será que precisa desses exageros? Ela disse isso. Ela tinha que ser a primeira a dançar, ela poderia ter ido com Miriam. Ela poderia ter desenvolvido uma dança profética. Ela poderia ter feito algo extraordinário na presença de Deus, mas deixa eu te falar, esse é o espírito crítico, superior e independente. É aquele espírito que, não, eu sei como é. Deixa eu te falar algo, irmão. Mical estava mais preocupada com a aparência e com a religiosidade. Só que posso te falar algo, não fica triste comigo não, enquanto amar o seu marido de coração de boa vontade, nada. É o famoso, um videozinho que está na internet. Se quando você condena aparecesse seu passado, como é que seria a sua cara? Já imaginou? Enquanto você está acusando alguém, seu vídeo está ali. Ela não estava partindo do pressuposto que ela tinha que honrar o marido dela. Ela não estava partindo do pressuposto que ela precisava ser alguém de relevância para o reinado. Não, ela estava dizendo, eu sou a senhora aqui. Eu é que mando. Sabe o que significa isso? Desonra. Desonra. Sabe por que muitas pessoas estão estéreis hoje? Tem ficado estéril, não tem frutificado, a vida não tem andado, porque tem um espírito crítico dentro dela. Sabe por que muitas áreas não frutificam? Porque você está só dentro de você dizendo, para que isso tudo? E aí automaticamente você despreza, você desonra publicamente a Deus. Deixa eu te falar algo, irmão, você não esconde quem você é. Você consegue ver quem honra a Deus na atitude e quem não honra. Você consegue ver quem honra pessoas e quem não honra. Quem acha que sabe mais, quem acha que sabe menos. Você consegue observar tudo, só que deixa eu te falar algo. Abigail honrou, aceitou, teve filho. E Mical desprezou, ficou estéril. Eu quero falar algo muito claro para você nessa manhã. Você só tem o que você honra. Eu vou falar de novo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Fala para ela, volte a honrar.
urgente, agora. Você só tem o que você honra. E você diz assim, mas ninguém está vendo, Deus está lá. Irmão, Deus está lá. Pastora Lisa está chegando aí, tem pessoas que falam para mim assim, pastora, como é que pode? Você não está morando lá, mas eu honro tanto que ela carrega que a gente fica idênticas. O mesmo jeito, o mesmo sorriso, e não é imitação, irmão. É a mesma coisa por causa da honra. Quando você honra os seus pais, dá para ver o filho que honra pai e mãe. A forma que fala expressa, a forma que olha denuncia. Dá para ver homens e mulheres que honram uns aos outros. A sua forma de agir não esconde ninguém, não esconde nada de ninguém. Deixa eu te falar algo. Você só tem o que você abençoa. Eu não queria falar a próxima frase não, mas eu vou ter que falar. Você nunca terá o que você fala mal. Você nunca vai acessar esse lugar. Se você fala mal de gente que prospera, você nunca vai ser próspero. Mulheres colhem os maridos que semeiam. Se você não gosta do que está colhendo, muda a semente. Planta de novo. Mical nos fala que só existe fertilidade para quem não entra no mover de Deus. Sabe por que muitas das vezes você está estéril? Porque a fertilidade só mora fora da presença dele. Quem habita na presença de Deus experimenta da fertilidade. Quem embarca no mover de Deus começa a ver milagres, prodígios, maravilhas. Irmão, vai ter aí 10 anos de festa, separado no mínimo 10 testemunhos. Você vai ouvir 10 testemunhos por baixo de pessoas que estão vivendo transformação. Pastora, quem está fazendo transformação? Você e o pastor? Longe disso. Graças a Deus eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu falo para Deus é, se a glória está em mim, Senhor, eu quero fazer parte. Se a glória está em mim, eu quero ser cooperadora. Deixa eu te falar, entra dentro do mover de Deus para você voltar a dar frutos. O Senhor está te chamando para esse lugar. Presta atenção, irmão, o desprezo e a desobediência gera esterilidade espiritual. Sabe por que você não sente nada? Mical está aí, Não dá ibope para ela, não. Quando Mical virar e falar, olha como o irmão é, você diz assim, o irmão é uma bênção. Olha como a igreja está, a minha igreja que eu amo. Olha como o seu marido te trata, ele é um homem transformado pela presença de Deus. Olha fulano que não falou contigo na entrada, eu vou orar por fulano, porque ele deve estar passando muita luta na vida dele. Vai lá perto de fulano, irmão, e faz assim, Veja pela ótica positiva. Veja as coisas de forma boa, nunca pela sua ótica. Deixa eu te falar, a sua ótica é suja. A sua ótica é contaminada. Pela sua ótica você não honra ninguém. Pela sua ótica você reproduz os sofrimentos que você já viveu até hoje. Se você não honrar a casa de Deus, o ministério de Deus, os profetas de Deus, você vai secar como Mical. Não tem como você dividir isso, irmão. Eu honro a casa, mas não honro fulano. Se você não honra fulano, você não honra ninguém. Se você consegue tratar a pessoa que está do seu lado mal, irmão, desculpa, você não ama ninguém. Se você não consegue honrar a nada, você está correndo um sério risco. Presta atenção, Mical se tornou estéril porque ela mostrou desprezo pelo marido, desonra o líder espiritual, desvalorização no momento espiritual, troca da adoração pela murmuração. Se você continuar tendo essas atitudes igual a de Mical, você vai secar no ministério. É impressionante, porque é só uma questão de tempo. Tem pessoas que dizem, seca nada, pastora, tu vê que está todo mundo frutificando. Não siga por aquilo que você vê nas redes. Não siga por aquilo que você vê aqui hoje. Você não sabe o que a pessoa está vivendo dentro de casa.
Esse espírito de Mical, irmão, é só uma questão de tempo. Você se torna estéril, vazia e oca. Porque o espírito crítico te distancia do ministério. Hoje você está vendo, depois você já está bem longe. Você diz, eu não sei mais como voltar. Tem um vazio, tem um buraco. Deixa eu te falar algo. Chegou a hora de você destruir esse espírito crítico. O Senhor te chamou para o corpo de Cristo. O Senhor te chamou para levar o Evangelho. O Senhor te chamou para carregar a presença. Então não se liga no que estão falando sobre as informações do mundo. A igreja é perfeita e sempre será. Eu me incomodo quando eu vejo um pastor falando de outro pastor. Que evangelho é esse? O meu chamado não foi para falar de alguém. O meu chamado foi para preservar. Eu tenho que orar. Se está alguma coisa desajustada, que seja eu. Obed-Edom, leva a arca para minha casa. Leva a arca para minha casa, porque eu não aceito mais ninguém morrer. Ninguém pode morrer diante da presença de Deus. Se morre, está fazendo coisa errada. Chegou a hora de você matar o que está te matando, irmão. Para de achar que é natural vir à igreja. Pastora, todo mundo faz isso, todo mundo olha, todo mundo critica, todo mundo faz. Não seja todo mundo. Você acredita que nós, como pastores, tem coisas que a gente não fala entre si? Porque a gente sabe que tem coisas que ficam vagando. Ao derredor, a gente só olha um para o outro e faz assim, ó. Já é vamos orar. Tem coisas, irmão, que não adianta você não concordar, chegar em casa e vomitar na sua casa. Quem está lá esperando você chegar está dizendo assim, para onde tu vai à igreja mesmo, tem certeza? Chegou a hora de você honrar líderes, honrar pastor, honrar todo mundo, irmão, na dúvida, se você dizer assim, eu não aceito honrar pastor, acho que isso não funciona. Vamos fazer um trato então, não honra pastor, líder não, honra todos. Na dúvida, não tira, honra todos. Honra a pessoa que está do seu lado, honra a pessoa que está sentada lá no último banco, seu Hélio, te amo. Honra quem está na frente, honra quem está no meio, honra. Chega no ambiente, no trabalho e começa a honrar. Sem pensar se a pessoa merece, se não merece, se pode, se deve, se vai te beneficiar ou não. Porque tem gente que gosta de honrar para quem vai beneficiar. Eu vou honrar porque eu sei que ela pode me dar algo. Sai dessa, irmão. Honra todo mundo porque você vai receber de onde você menos espera. Deixa eu te falar algo, a pessoa que está do seu lado, ela está carregando a glória que vai te ajudar nessa próxima estação que você está vivendo. Minha hora já está se encerrando, o pastor está apitando o relógio ali para mim. Eu quero fechar com Davi. Davi foi visto como o aprovado. Irmão, como eu queria receber esse. Eu queria ouvir do Senhor dizendo assim, Kelly chegou, glória a Deus, a aprovada. O que é isso? É tão bom quando você passa numa prova, tá lá seu nome, aprovado. É assim ou não é? Quando você vai tirar sua carteira de motorista e falam o que é pra você? Quando você vai preparar para fazer uma prova para a faculdade pública, teu nome tá onde? Lá, aprovado. Cadê a galera que está fazendo faculdade aí? Levanta a mão. Chega no final do ano, você está como? Aprovado, é excelente. O Senhor está nos chamando para ser como Davi. Você sabe que quem se humilha diante de Deus será exaltado perante os homens. Chegou a hora de você dançar. Chegou a hora de você celebrar. Chegou a hora de você dar o seu melhor culto, o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Deixa eu te falar algo, Davi nunca tinha vergonha de se expor em nome do Senhor. Para de ser agente secreto. Chegou no ambiente, deixam saber que tu é cristão, irmão. Se manifeste.
Vai lá para dentro, vai com tudo, não tenha vergonha, não tenha medo do que vão falar, não tenha medo do que vão pensar. Chegou a hora de você falar, peraí, eu vou me humilhar diante de Deus para ser exaltada diante dos homens. Nunca tenha vergonha de adorar. Deixa eu falar algo para você, jamais deixe de se humilhar na presença do Senhor. Sabe que Deus está buscando um coração contrito. Davi ficou tão feliz que a presença voltou, que eu acho que é dessa forma que os filhos se sentem quando o pai volta para casa. Sabe, tudo que Deus quer da minha vida e da sua vida eu posso perder qualquer coisa, mas eu não posso perder a arca da presença de Deus. Eu posso perder pessoas, eu posso perder coisas. Sabe que muitas pessoas vão entrar no seu ônibus, puxar a cordinha e sair porque o ponto delas chegou. Elas foram boas, elas fizeram parte da sua vida, mas não está indo para o mesmo propósito. Não está indo para a mesma direção. Agora, a presença de Deus nunca pode nos deixar. A palavra diz, ainda que sua mãe e seu pai te deixem, todavia eu nunca te deixarei. Sabe o que eu aprendo com isso? E eu quero fechar esse momento tão precioso que o Senhor nos liberou nesse dia. Busca da intimidade nos traz bênção, mas a busca da bênção não traz intimidade. Você pode tentar de tudo, mas você nunca vai conseguir se você não estiver fazendo da forma certa. Sinceridade não substitui a forma certa de fazer as coisas de Deus. Sabe de uma coisa? É preciso fazer da forma de Deus. Muitas pessoas não vão entender. Elas vão dizer, tem uma forma, tem um rito, tem um estilo. Não. Sinceridade, irmão, é essencial, mas não é tudo para o ministério. Terceiro, quando você quer ver a glória de Deus, você precisa cuidar do processo e do resultado. Sabe de uma coisa? A arca não foi feita para ser carregada em carro de boi. Então chegou a hora de você ter persistência, zelo. Nós precisamos pedir algo que possa sustentar o fogo de Deus. Chegou a hora da gente ter sarça. A gente não pode pedir fogo se não tiver sarça. Chegou a hora da gente se posicionar. Quinto, irmão, não tenha receio de ser extravagante, inovador, diferente como Davi foi, mas sempre faça em espírito e em verdade. Você vai fazer o seu melhor. O Senhor conhece o seu coração. Não pare porque os outros estão se incomodando. Não pare porque os outros não querem te ajudar. Não pare por motivo nenhum. Chegou a hora de você aparecer para Jesus. Chegou a hora de você dançar, salmodiar. Ei, sexto, não dá para buscar a dignidade e a divindade ao mesmo tempo. Preste atenção, quem não quer levar pedrada não vai construir nada para mudar a história de pessoas. Quem não quer pagar o preço não constrói nada para geração nenhuma. Chegou a hora de você virar e falar, tá bom? Árvore que está dando fruto, ganha pedrada. Quem eu vou ser daqui em diante? Preste atenção, um ministério que não custa nada não leva a lugar nenhum. E sétimo e último, pode ficar de pé no seu lugar. Pega na mão dessa pessoa maravilhosa que Deus trouxe nesse dia para você. Chegou a hora de sermos carregadores da arca nos nossos dias como Davi. E esse último ponto mexeu comigo. Porque a glória de Deus é para aqueles que desejam entregá-lo ao mundo. Para que eu quero glória? Para qual motivo eu quero que a glória desça? Irmão, a glória só desce para quem deseja levar. Se você quer ficar parado, não queira glória. Mas se você quer levar o mundo, se você quer servir, se você quer crescer, se você quer avançar, chegou a hora de você fazer como a igreja de Pentecostes. Todos reunidos, esperando que a glória do Senhor descesse. O Espírito que traria força para eles. Dons foram derramados. A
a glória desceu. Para quê? Para que eles pudessem avançar. Para que eles pudessem sair dali e contaminar o mundo inteiro com a glória do Senhor. Para que eles pudessem ver a evidência do que é a presença do Senhor. Deixa eu perguntar a você, qual tipo de servo você é? Qual tipo de servo você quer ser? A família Save precisa desses carregadores. Nós precisamos mais de Obed-Edom. Nós precisamos mais de Davis. Quem você quer ser nessa manhã? Então eu quero incentivar você. Levanta a mão da pessoa que está do seu lado bem alto. E comece a se colocar à disposição daquilo que o Senhor está te chamando para viver. Só os corajosos vão conseguir fazer a oração mais perigosa de suas vidas. Aonde não vão abrir mão da presença por causa de nada e de ninguém. Carregaram até o fim, até o destino final, para que a obra dele se cumpra na sua casa, para que a obra dele se cumpra na sua geração, na geração dos filhos dos seus filhos. Existe algo, existe uma balança que o Senhor está trazendo nessa manhã no nosso meio, dizendo: ei, eu estou pesando as suas atitudes, eu estou pesando as suas falas, eu estou pesando tudo que você tem feito. Se você continuar e perseverar, você vai chegar até o fim. A tua casa vai ver a glória, os seus descendentes vão ver a glória, a sua vizinhança vai ver a glória. Carrega